Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Está aqui a parte 2, gente. E desculpa pela demora, eu sei que demorou bastante. Tivemos aí alguns probleminhas, mas aqui está a parte 2 desse vídeo. Se você não está entendendo nada, é porque você entrou num vídeo que precisa de uma continuação anterior. Antes desse vídeo aqui, eu soltei outro que vai complementar esse daqui. Então, você não vai entender esse vídeo se você não assistiu o anterior. Então, aperta a pausa aí, volta no vídeo que eu postei antes desse e depois você vem assistir esse. Eu tô falando isso porque precisa ter um contexto da história. Se você começar a ouvir a história a partir de agora, você vai ficar sem entender a primeira parte. Então, eu cheguei pro padre e falei: padre, quero me casar na igreja. O padre teve uma reação assim, tipo, uau, né? Ela é uma protestante e quer se casar na igreja. Aí ele me contou que isso já aconteceu, né? Que já tinha um casal que ela era protestante, ele era católico e que ele já tinha feito o casamento deles, realizado o casamento deles. E ele ficou muito feliz. Era um padre muito querido, né? E ele ficou muito contente pela nossa atitude, ficou mais feliz pelo Lucas, né? E feliz também porque eu havia decidido fazer isso pelo Lucas, porque geralmente as pessoas se casam por diversos motivos, menos pelo motivo mais importante, que é que ele precisa deste sacramento. E eu, sem entender nada, sendo protestante, decidi me casar na igreja católica, mesmo sem ter toda essa formação que muitos católicos têm e mesmo assim não fazem. Aí o padre ficou muito feliz. A princípio, uma cerimônia pequena seria ideal, porque eu não queria expor a minha família protestante a uma igreja católica, obrigar eles a irem lá, principalmente me verem casando numa igreja católica. Chegamos no acordo que o melhor seria casar na igreja mesmo. Sem aquela cerimônia pequena, iríamos casar na igreja. E como que foi isso pra mim? Bom, gente, eu estava fazendo o que era melhor para o meu marido. Então, ele iria estar feliz, então ia me fazer feliz também. Começamos a fazer curso de noivos, né? Eu descobri que para se casar na igreja católica precisa do curso de noivos, né? Super animada, porque, nossa, finalmente eu vou dar esse respirar pro meu marido, vou dar essa alegria para ele e vai dar tudo certo. E eu animada para ver o que eu ia aprender nesse curso de noivos. E aí o casal que nos instruiu nesse período, né? Porque são 4 encontros, se eu não me engano, né? Esse casal era muito gente boa, eles conversavam muito, falavam muito sobre Bíblia, tudo que eles falavam não fugia nada do que o protestantismo já prega. Então, para mim, estava tranquilo. E os encontros era assim, o primeiro encontro foi na nossa casa, os outros encontros foi na casa deles. Então, esses encontros para mim era assim, eu tinha divergência do catolicismo, porém, o que eles estavam falando até então não estava indo contra a Bíblia, do que eu acreditava, não estava indo contra nada. Então, para mim, estava sendo ótimo, eu estava animada. Quando chegava o curso de noivos, eu ficava animada para poder ver o que eles iriam me ensinar, né? Porque tudo que eles estavam falando ali eram coisas válidas para eu colocar no meu casamento, mesmo sendo protestante. Você que escolha casar com alguém de religião diferente, católica e protestante, tá? Não tô falando de outras religiões. Que você case com alguém sincero. Se o meu marido fosse um católico sem conhecimento, existe o católico que tem conhecimento sobre sua fé e o católico que não tem conhecimento. Se o meu marido fosse um católico sem conhecimento, ele ia aceitar o casamento da forma que fosse, ele não ia sentir nada, ele ia ficar de boa da forma que fosse. Casou só no cartório tá bom, ou casou na praia tá bom. Mas como meu marido era um católico com conhecimento, então para ele tinha uma forma específica de fazer aquilo. Então ele não tentou me convencer para ficar debatendo, ele só entregou na mão de Deus e rezou em relação a isso. E para mim, olha só, foi a melhor forma que ele pôde lidar com isso. Como católico protestante, a gente não tinha grandes embates, porque ele tinha a fé dele, eu respeitava, para ele seguir, não para mim, né? Porque protestante é protestante. Hoje em dia, essa história que todo lugar importante é que ama a Deus acima de tudo, todo lugar tem amor, isso aí, gente, é historinha para boi dormir. Enganam muitos, mas se você for um protestante raiz,
você não vai ter essa conversinha. Hoje em dia que está se pregando isso, se relativizando, dizendo que Deus também está lá na igreja católica, essas coisas assim. Só que é muito melhor você ser um protestante verdadeiro, porque se você não é católico, você é protestante. Você não sabe, você pode não saber da história, mas você veio da igreja católica. E o que é uma reforma, né? Uma reforma, você pega algo pronto e modifica algumas coisas. Você, que é um protestante, vai me dizer que você acredita nessa história de que pegou algo pronto e reformou algumas coisas? Foi uma quebra total, gente. Não tem ligação entre protestantismo e catolicismo. Prefiro estar com pessoas assim, que é sincero naquilo que acredita, e é muito melhor um protestante que tá lá ofendendo, falando mal da igreja católica, debatendo, não sei o que lá, do que um protestante que fica abraçando todo mundo, dizendo que é paz e amor, tudo tranquilidade, porque não é dessa forma. Alguns hoje em dia preferem até se chamar de cristão e de evangélico, só para não ser chamado de protestante. Mas isso é conversa para boi dormir. Eu falo até que meu bisavô, se ele vivesse no tempo de hoje e visse o tipo de protestante que tem hoje, ele ia se sentir extremamente envergonhado. Aconteceu o impossível. Todo mundo estava esperando que o meu marido se convertesse. Como eu disse para vocês, a qualquer momento ele ia se converter, a qualquer momento Jesus ia tocar nele, ele ia mudar de vida, até que o improvável aconteceu. Faltando uma semana para o nosso casamento, nós marcamos assim um casamento para imediato. Começamos o curso de noivos incrivelmente um mês antes do casamento. Um mês depois a gente iria se casar, porque geralmente os católicos fazem o curso de preparação, né? E tem até um ano para casar. A gente fez o curso de preparação no mês seguinte a gente já se casou. No dia seguinte a gente ia ter o curso de noivos. Na noite anterior, vocês não sabem o que aconteceu. Estava eu normalmente indo para minha igreja, Deus falando muito no meu coração. Não estava com crise na minha fé, não estava com dúvida, não estava pesquisando sobre catolicismo, não estava interessada nessas coisas, sabe? Estava só vivendo a minha vida. E no curso de noivos não era estudo sobre catolicismo. Como eu disse para vocês, era um estudo que o protestantismo e o catolicismo, até então, o que eles estavam falando, pregava a mesma coisa. Então, não tinha ali questão, eles estavam convencendo a minha cabeça, fazendo a minha cabeça, não tinha. Porque, gente, se tivesse, eu ia querer debater, entendeu? A noite anterior, eu estava assistindo um podcast de um ex-pastor. Aquilo tinha me sido sugerido num vídeo umas semanas passadas, eu não liguei, porque nunca um conteúdo católico me foi sugerido. Por quê? Porque eu era protestante, eu não ficava caçando esse tipo de conteúdo. Eu, como protestante, só via conteúdo protestante. Por quê? Porque outras coisas não fazia sentido. Pra que eu vou ficar procurando se eu já me encontrei? Sabe como? Não liguei, mas deixei não assistir mais tarde. Aí nesse dia, na noite anterior, esse vídeo apareceu de novo pra mim. Aí eu falei, vou ver isso aqui. Comecei a assistir. E ele falando. Aí ele contou de uma novena que ele fez pra Santa Terezinha, não sei o que lá. Tá, e quem é Santa Terezinha? Que é isso? Que sei o que? Sabia de nada. Como todo protestante, é óbvio que eu sempre tive problema com questões católicas. Santo, purgatório, Maria e o combo todo. Mas, gente, o que aconteceu? Foi esse pastor contar essa novena com Santa Terezinha que aconteceu um episódio comigo. Sabe o que aconteceu? Meu coração começou tudo. E veio uma alegria. E aí eu comecei a sentir uma alegria e não conseguia parar de rir. E eu ri, e é uma alegria que vinha de dentro, assim. E era uma coisa que transbordava. Aquela alegria transbordando, aquela coisa, eu não conseguia me controlar. Tomou meu corpo inteiro, sabe como? E eu fiquei naquela coisa assim, não sabendo explicar o que estava acontecendo. 5 anos antes disso acontecer, eu tinha ido em Aparecida. O que uma protestante vai fazer em Aparecida? Pois é, meu pai, que era católico,
me chamou pra ir. Eu não queria ir, não tinha interesse nenhum lá. A minha família falou que não era pra eu ir. Mas o meu pai, filha, por favor, vai. Meu pai ficou insistindo. E aí, pra fazer a vontade do meu pai, eu resolvi aceitar. E aí eu levei aquele passeio como um passeio. Vou lá conhecer uma cidade histórica. Só que aí, nesse dia, era dia 12 de outubro. 5 anos antes desse episódio aí acontecer. Eu estava lá em Aparecida, passeando. Veio uma freira na minha direção e me entregou uma rosa branca. Isso, ela me olhou lá de longe, fixou o olhar em mim e deu um sorriso. E veio rindo e entregou uma rosa. Ela só olhou pra mim, não olhou pra mais ninguém e saiu. Eu não entendi nada. Falei, gente, o que é isso? Que rosa é essa? Eu não sou católica, que é isso? Aí só recebi aquilo com carinho. Uma rosa, uma florzinha, legal. Dei até pro meu pai, que aquilo ali não tinha relevância nenhuma pra mim. Nesse dia que aconteceu essa alegria, essa coisa que transbordou dentro de mim, o que aconteceu? Eu sabia que essa rosa era de Santa Terezinha. Ingrid, como é que você sabia disso, menino? Você ligou um ponto no outro, uma coisa que não tem nada a ver. Gente, eu não sei explicar pra vocês. Eu só sabia que naquele dia Santa Terezinha tinha me escolhido como amiga do céu. E que aí ela estaria orando por mim, lá de cima. Não sabia explicar. Só sabia que como que uma protestante... Olha, gente, eu não tinha teologia. Eu não tinha conhecimento em nada da Igreja Católica. A minha família vem de muitas gerações de protestantismo. Eu nunca tinha me aprofundado em nada do catolicismo. Eu não sabia nada. Nada. Eu só tinha preconceito e sabia 1% da Igreja Católica, que é só o suficiente para não ser católico. Sabe como? Então, gente, não sei explicar para vocês o que aconteceu. Só sei que eu sabia nesse dia que era isso que tinha acontecido. Tiveram outras coisas que acrescentaram. A gente estava no mês de outubro, que era o mês de Santa Terezinha. Aí, nessa noite, meu marido queria ir na capela aqui do lado de casa. Aí, fui com ele, né? Chegando nessa capela, fui eu, ele e minha filha. Chegando lá, gente, sabe o que aconteceu? Meu marido se ajoelhou para rezar. E eu lá em pé, né? Sempre respeitei a missa, fiquei lá quietinha, só observando. Esse dia eu tava assim, meio com... Não é com sentimento de medo, mas meio assim, ixi, o que vai acontecer? O que tá acontecendo? Aí, ele se ajoelhou para rezar, a minha filha apontou para um quadro de Jesus e falou, papai. Aí eu, papai, quadro de Jesus, normal. E aí teve um dado momento na missa, que meu marido também estava de olho fechado, ele não viu. Minha filha, de 2 anos, apontou por uma imagem de Maria que estava lá na frente e era pequena e a igreja estava escura, não dava muito para ver. Ela apontou e falou, mamãe, e começou a gritar, mamãe, mamãe, mamãe. Essa foi a minha reação. Quê? Como assim? Será que meu marido ensinou isso pra ela? Ele tá ficando doido? Ele tá querendo causar morte nessa casa? Ele tá doido? Aquilo ali me deixou assim, meu Deus do céu. Fiquei quieta, cheguei em casa, ele não falou nada. Aí quando chegou em casa, sentei no sofá assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí virei pra ele e falei, você viu o que a nossa filha fez? Eu imagino que quando ela começou a gritar mamãe, ele deve ter imaginado que ela estava falando comigo, né? Que ele estava de olho fechado, não estava vendo nada. Cheguei pra ele, sentei no sofá, falei, senta aqui, querido, senta aqui, deixa eu falar um negocinho com você. Olha só, aconteceu isso. Cheguei lá na missa, a nossa filhinha fez isso. E aí, o que aconteceu? A mesma alegria que estava em mim passou para ele. Aí ficou os dois com aquela alegria, ficava assim o tempo todo, não conseguia sair disso aqui. E aí passou para ele também.
E aí ficamos, gente, eu não consigo explicar. Nós dois ficamos assim. Aí, o que aconteceu, né? Eu falei, gente. E agora? E agora o que eu faço? Deu ruim, não sei. E agora o que vai acontecer? Fui no culto. No outro domingo eu fui no culto na minha igreja. E antes de ir pro culto, eu falei, vou ver a história dessa Santa Terezinha aí. Aí vi o filme dela. E mais uma vez, aquela alegria voltou, né? Não forte como daquela primeira vez, mas voltei a sentir aquilo e senti uma aproximação, uma proximidade com Santa Terezinha, que eu falava, eita, coisa estranha. Que isso? Doideira? Porque a história dela, a forma com que ela amava Deus, a sua inocência, tudo que envolve ela, tinha muito a ver comigo. Então aquilo ali me, sabe? Mais tarde eu descobri que essa Santa Terezinha, ela escolhe seus amigos lá do céu. E eu sei que você que é protestante não acredita nisso, né? Aí foi assim, mas até então eu não sabia, né? Aí vi a história dela, senti isso, eu falei, gente, tá acontecendo? Não era pro meu marido se converter? Falaram que era ele, não era eu não. Eu, antes de ir para esse culto, eu falei assim, Senhor, confirma dentro de mim da forma que o Senhor desejar, se isso é verdadeiro, se isso vem do Senhor ou não. Só que como todo protestante, a gente costuma fazer oração mental para o diabo não ouvir nossa oração, não é mesmo? Tem essa estratégia aí. Aí eu fiz isso aí, eu orei em pensamento e fui pro culto, pensando assim, Senhor, se o Senhor tiver que me convencer de qualquer coisa que seja, me fala nesse culto, usa alguém, sei lá, por menor que seja, pode fazer qualquer coisa, me dá um sinal. Chegamos lá, gente, eu pisei na igreja, sentei no banco, eu, meu marido e minha filha. Comecei a sentir o quê? Uma sensação de pêsame, sabe? De luto. Foi uma sensação de luto. Eu comecei a ver tudo em câmera lenta. O pastor pregando, o louvor tocando, as crianças passando. Parecia que tudo ia passando devagar assim pra mim. Tudo caminhando assim devagarzinho. E eu me senti com a sensação de luto. Como se tivesse morrido alguma coisa. Sabe? Aí me senti despedindo. Aí eu prestei atenção, né, na palavra do pastor. Fiquei olhando assim pro pastor como quem olha com saudade. Fiquei olhando assim, olhava tudo devagar. Aí o culto acabou e eu com aquela sensação. E aí tiveram mais alguns episódios também que aconteceu lá que eu falei assim, esse aqui não é o meu lugar. Aí eu saí de lá, gente, com a sensação de despedida mesmo, de luto. E aí foi isso que eu senti nesse culto. Sensação de luto, de despedida. Saí de lá, gente, assim, com a sensação de coração apertadinho, né? De despedida, mesmo sem saber entender nada. E aí saí de lá, né? E fui pra casa, cheguei em casa, virei pro meu marido e falei, é isso. Tô decidida. Oficialmente, eu me torno uma católica a partir de hoje. Ali meu coração já estava certo do que tinha acontecido. Aquilo que eu sentia não vinha desse mundo. E eu não tinha como dizer que era maligno, sabe? Por tudo que aconteceu. E aí depois de tudo isso, chegou o dia do nosso casamento. Isso aconteceu de eu assistir o vídeo do pastor. De eu ter sentido isso no coração, foi dia 18 de outubro. Nós casamos dia 4 de novembro. Então foram poucos dias com o casamento que havia acontecido essa minha conversão. E aí, o que eu falei no vídeo anterior, né? Eu estava me preparando para me casar na igreja católica sendo protestante. Mas o que aconteceu é que poucos dias antes do casamento eu me tornei católica e então eu me casei na igreja católica. E como que foi esse dia para mim? Bom,
Eu não obriguei os meus familiares a irem no meu casamento. Eu deixei claro, eu falei assim, olha, eu vou me casar na igreja católica. Eu sei que vocês não se sentem à vontade, talvez nem tanto em entrar na igreja, mas me ver casando na igreja católica. Então, não fiquem se sentindo pressionados a irem no meu casamento. Eu estava super tranquila se alguém decidisse não ir porque era protestante, mas todos eles foram, incrivelmente todos eles foram, ninguém recusou o convite, todos eles falaram que não teria problema porque eles estavam indo para o meu casamento, eles não estavam indo para algo específico. Só que o nosso casamento ele foi durante a missa, então eles assistiram a missa e depois aconteceu o nosso casamento. E gente, nesse dia, meu Deus, nós ganhamos tudo do casamento. Lembra que da primeira vez a gente estava organizando e a gente ganhou as coisas? Dessa vez, nós ganhamos tudo. Eu ganhei o vestido. Eu não ia me casar com vestido de noiva, eu ia me casar com o vestido que eu casei no cartório. Só que aí de última hora apareceu uma super amiga católica, falou, Ingrid, então eu tenho o meu vestido do casamento aqui guardado, você gostaria de usá-lo no dia do seu casamento? Eu falei, eu quero. E aí eu aceitei, então ela me emprestou o vestido dela. O Lucas não estava esperando que eu entrasse de vestido. Quando ele estava na porta da igreja, que eu vinha subindo a escada, ele viu aquele vestidão grande e ele ficou, meu Deus, impressionado, né? E aí o padre nos recebeu com muita alegria. Foi um dia muito feliz. Por quê? Porque eu tinha a noção do que eu estava fazendo. Se eu me casasse protestante, eu ia fazer pelo meu marido. E aqui eu deixo, aberto que não é porque você é protestante que não vai entender, que quer dizer que você não precisa casar. Mesmo assim, eu bato na tecla que você, sendo protestante, casado com católico, você precisa completar e realmente se casar na igreja católica, mesmo sendo protestante. Eu tive a bênção de Deus e a graça maravilhosa de poder me casar católica. Então, entender esse sacramento e estar ali naquele momento, viver naquele momento como uma católica. E aí eu fiquei assim, gente, eu não sei, mas eu preciso casar com o terço na mão. Já tinha rezado o terço pela primeira vez. Então, assim, o terço foi algo sobrenatural que eu experimentei na minha vida. Nunca como protestante eu experimentei algo como eu experimentei rezando o terço. Então eu falei, eu preciso casar com o terço. Aí eu levei meu tercinho escondido. Chegou na hora de acontecer a cerimônia, eu coloquei o terço para fora. Não sei se minha família protestante percebeu. Não sei se eles ficaram olhando. Não sei se eles acharam que, deve ser um padrão, para casar na igreja católica, deve precisar de casar com o terço na mão. E aí eu peguei o terço na mão e entrei com o terço. E foi assim, nossa, sem explicação, Vou deixar aqui as fotos pra vocês. Meu coração, gente, foi lá no céu nesse dia. Eu estava completamente nas nuvens e mais importante é que a gente casou numa missa. E a missa é o céu na terra. Então, foi perfeito. Eu não teria me casado numa cerimônia só para o nosso casamento. Foi perfeito do jeito que foi, porque foi durante a missa. Foi maravilhoso, extraordinário. Eu não teria feito diferente. E esse dia foi incrível mesmo. Foi muito abençoador. Nossa vida, depois disso, mudou extremamente. Eu comecei a conhecer a fé católica. Meu marido começou a me ensinar muitas coisas. E como todo novo convertido, gente. Como todo novo convertido, animado, estudando, aprendendo, com sede, com fome de aprender. E que presente maravilhoso. Eu não estava esperando que Deus pudesse me dar um presente tão grande como a Igreja Católica foi para mim. Um presente maravilhoso. Maravilhoso. Esse foi o vídeo. Então, diante disso, o que quer dizer para vocês? Se você decidiu, optou por se casar, por estar com alguém que é católico, veja esse vídeo com carinho, ora, tenha esse momento com Deus e saiba que
você vai estar ajudando muito o seu marido ou a sua esposa a melhorar a vida dele com Deus. Ingrid, meu marido nem liga para essas coisas, ele não tem fé, ele é um católico raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Mas se você decidir por isso, você vai estar ajudando a vida do seu marido. Eu digo para você, você pode ser protestante, não entender nada, não querer aceitar nada da igreja católica para a sua vida, beleza. Mas se você fizer isso pro seu marido e começar a incentivar ele, olha, vai lá, comunga, participa do corpo de Cristo, por favor, vai lá, começa a incentivar ele, porque a fé dele já é algo que ele conhece, já é um ambiente que ele conhece. Você vai começar a incentivá-lo a se aproximar de Deus. E eu não sabia explicar como acontecia isso, mas era isso, entendeu? Na vida do meu marido era isso. Então, muitos casais hoje vivem em contrito, em contenda, briga atrás de briga, porque um é protestante, o outro é católico, mas saiba que essa é a chave para você resgatar o seu casamento. Não deixe de incentivar o seu marido católico a voltar para a fé dele, porque não adianta, tem gente que eu vejo que tem anos lutando, querendo converter o marido para o protestantismo, não consegue, porque é o marido que só crê naquilo ali que está na igreja católica. Às vezes tem uma coisa ali na igreja católica que ele crê muito, não tem na igreja evangélica, isso impede ele, entendeu? Então é melhor que você busque por esse caminho, vai, incentiva, casa, faz esse esforço, minha filha, abre seu coração, vai lá casar com o sacerdote, mesmo que não seja igual ao meu, nosso casamento foi durante uma missa, faz lá pessoalmente, você e seu marido mais testemunha, mas faz isso, minha filha, por favor, eu venho te fazer esse apelo nesse vídeo. Se você se casou com uma pessoa católica, deixa ele casar lá na igreja católica, vai lá, abre seu coração, vai ser difícil, você vai, se expor e tudo mais, mas faz isso vai ajudar a sua vida com seu marido, sua vida espiritual, você vai ver que vai melhorar. Você pode não crer no que eu tô falando, falar que é doideira, isso é doideira, eu sou protestante, isso não tem a ver, eu sei que você não entende, mas por favor, faz isso, em nome de Jesus. Bom, esse é o apelo que eu deixo de todo meu coração, gente, com todo carinho, eu digo pra vocês, faça isso. Não deixe seu marido morrer. Ele vai estar nadando, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Se preocupa com a vida espiritual do seu marido. Você tá vendo que ele já tá na água, né? Tem muitos maridos aí que já tá afundado na lama. Não é melhor que você faça alguma coisa para ajudar? Talvez você já tenha tentado de tudo. Já foi em pastor, já procurou e não aconteceu. Então, por favor, às vezes é só isso que tá faltando, minha filha. Vai procurar, vai casar com esse homem na igreja, pelo amor de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, espero que vocês não tenham se ofendido por nada que eu falei, tá bom? E é isso, fiquem com Deus.